Graça e paz a todos vocês, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui para refletir sobre a palavra de Deus, sobre um texto bíblico, um tema para que a gente possa estar alimentado pela palavra, como temos feito durante todo esse tempo sem as nossas reuniões presenciais. Hoje eu quero falar sobre marcos, sobre pilares da nossa salvação. Quais são os pilares da nossa salvação? E eu queria para isso ler o texto de 1 Pedro 1:2. Ele diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aqui nesse texto muito claro de Pedro, na sua carta, no capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Pedro, ele endereça a sua primeira carta aos forasteiros da dispersão, da diáspora, que estavam enfrentando o fogo ardente do sofrimento, das tribulações, das crises, e também por causa da fé, porque eles pregavam a Cristo Jesus o ressurreto. Eles tinham aprendido isso não só de Paulo, mas também de Pedro. Não obstante as circunstâncias hostis que eles enfrentavam, mostra aqueles crentes exilados da eternidade que podiam ter plena segurança da sua adoção, da sua salvação, uma vez que a salvação descansa sobre alguns pilares que são inabaláveis, firmes pilares que nos dão esperança da nossa salvação. Em primeiro lugar, o pilar da eleição de Deus. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele quem nos escolheu. Não fomos nós que primeiro os amamos a Deus, foi Ele quem nos amou primeiro. Então a eleição divina é eterna, mas Cristo e em Cristo pela santificação do Espírito e fé na verdade, para sermos santos e irrepreensíveis. Então a eleição divina não é resultado da fé, a fé é consequência da eleição. A eleição divina não é a consequência da santidade, mas a sua causa, segundo Efésios 1:4, teologia paulina. A eleição divina não é fruto das boas obras, pelo contrário, nós somos criados em Cristo para as boas obras. Efésios 2:9 e 10, um texto clássico de que a salvação vem pela graça, pela fé em Cristo, através da graça de Deus. Então a eleição divina é irrevogável. Deus nos escolheu e pronto. Nos escolheu pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Ele chama a cada um de nós de maneira eficaz pelo Evangelho. Ninguém pode vir a Cristo se o Pai não o trouxer. E todo aquele que vem a Cristo, de maneira nenhuma, ele, o Senhor Jesus, o lançará fora, segundo João 6,37. Em segundo lugar, em primeiro lugar, o pilar da eleição em Deus. Em segundo lugar, o pilar da redenção pelo sangue de Jesus Cristo, como nós lemos no texto que citamos em 1 Pedro 1:2. O pilar da redenção pelo sangue de Jesus Cristo. A eleição eterna do Pai passa necessariamente, prestem bem atenção nisso, passa necessariamente pelo sacrifício substitutivo do Filho. Todo aquele a quem Deus escolhe, o Filho redime com seu sangue. Por isso que, escrevendo aos Romanos, ele diz: ao que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8:30. É interessante nós lermos esse texto que mostra-nos o segundo pilar da nossa salvação, o pilar da redenção do sangue, pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi enfático, determinado, ao dizer que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. A essas ele dá a vida eterna e ninguém pode arrebatá-las de suas mãos. Texto que eu cito bastante do João 10. O capítulo 10 fala que ele é o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele nos dá vida e vida em abundância. Então Jesus Cristo com seu sangue comprou para Deus todos aqueles a quem ele escolheu na eternidade.
Ele morreu para comprar com o seu sangue aqueles que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:9. Ele não morreu apenas para possibilitar a salvação dos escolhidos de Deus, mas morreu efetivamente para no lugar deles. Ele morre no nosso lugar. Ele dá a sua vida por cada um de nós, para nos redimir da morte eterna. Sua morte foi vicária. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu por amor de cada um de nós. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele morreu no nosso lugar e sofreu o castigo que hoje nos traz a paz, segundo diz o profeta Isaías, lá no livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 5, quando ele fala do Messias que viria. Ele se fez pecado e maldição por nós, sofreu o golpe da lei que nós deveríamos sofrer. Ao crermos, então, em seu nome, nós somos justificados. Por isso, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Quem crê tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. Então está quites com a lei de Deus e com a justiça divina aquele que crê, pois ele tem vida eterna. Terceiro e último lugar, terceiro e último pilar, é o pilar da santificação do Espírito Santo. Todo aquele que o Pai escolhe na eternidade e para a eternidade é redimido pelo sangue de Jesus Cristo, seu Filho. E ele também é santificado pelo Espírito Santo de Deus. Então, Deus nos salva do pecado e não no pecado. Então, a evidência de que um indivíduo é um eleito de Deus é se ele crê em Cristo e se ele está sendo santificado pelo Espírito, se ele está mudando de comportamento, se ele a cada dia quer ser melhor do que ontem, amanhã do que ele foi hoje. Mudança de comportamento, mudança de mente, metanoia, segundo escreveu Paulo, né? Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. É uma mudança completa, né? Da mente, do coração e do volitivo, da vontade. Então, nós somos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, como eu já li em Efésios 1:4. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Então a ideia é que nenhuma pessoa pode se considerar salva a menos que tenha confiado em Cristo, crido em Cristo, depositado a sua vida aos pés do Mestre, do Salvador, do Nazareno, pela obra do Espírito Santo. O Espírito Santo aplica a salvação ao nosso coração. Longe da doutrina da eleição, estimular uma vida descuidada, uma vida sem santidade, é seu fundamento mais sólido. Buscar santidade, buscar temor e tremor diante de Deus. Então, o mesmo Deus que predestinou os fins, ele também estabeleceu antes dos tempos eternos, 2 Timóteo 1:9. Ele determinou que fôssemos eleitos para uma vida de santidade, para uma vida que faça diferença nas vidas das pessoas com as quais nós mantemos relação, pessoas que perderam a esperança, pessoas que passam por dificuldades, passam por perdas terríveis, como nós tivemos hoje a perda da nossa irmã La Salete, esposa do nosso diácono Osmar, pela Covid. É triste, mas nós sabemos que aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que crê, aquele que se coloca diante do Salvador, do Nazareno, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse conseguiu aquilo que é um maior projeto na vida do ser humano, que é seguir a Jesus, que é crer em Jesus. Então, que ninguém se arvore contra essa verdade que é solene e que é absoluta, que o nosso coração se renda em gratidão e louvor àquele que nos amou com amor eterno, com aquele que nos resgatou com o sangue do seu Filho unigênito e nos santifica pela obra do Santo Espírito, do Consolador, aquele que caminha e que está ao nosso lado a todos os minutos.
em todas as situações. O Espírito Santo não é só aquele consolador para os momentos de dificuldade. Principalmente, essa é a principal função, atribuição do Espírito Santo, nos consolar. Ele é o Deus de toda consolação, mas é o Deus que caminha conosco em todos os momentos da nossa vida. Que você seja abençoado por essa palavra de hoje e que você sonde o seu coração para saber que se você já tem esses pilares, o pilar da eleição de Deus, o pilar da redenção em Cristo Jesus e o pilar da santificação pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, te guarde, te proteja, que dê um excelente final de semana para você. Que você seja abençoado, renovado, encorajado. E se Deus quiser, em breve nós vamos estar juntos. Quem sabe não como era antes, quando nos abraçávamos, quando orávamos uns pelos outros, quando nos beijávamos. Com certeza nós vamos experimentar, como os estudiosos estão dizendo, um novo normal. Mas isso não vem ao caso. A nossa vontade, o nosso desejo é glorificar a Deus, é estarmos juntos como corpo de Cristo. E tenho certeza que em breve nós estaremos juntos. Ore por isso em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus queremos te louvar, porque através do Senhor, Pai, nós somos santificados pelo teu Espírito. Nós recebemos a redenção pelo sangue de Cristo Jesus. Nós fomos salvos pela eleição de Deus. Deus nos elegeu. Glórias ao teu nome, Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu projeto de salvação. Antes da fundação do mundo, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos escolheu e o Senhor nos colocou sobre a rocha que é Cristo Jesus, o seu Filho. E o teu Santo Espírito é o nosso consolador, aquele que caminha dia após dia conosco. Nós te louvamos por esses pilares, Pai, por essas grandes e absolutas verdades. E te pedimos, Pai, a tua bênção sobre os nossos irmãos, amigos que nos acompanham pelo YouTube, pelos grupos de WhatsApp, pedindo que a tua boa mão seja sobre cada um e que cada um possa ter esses pilares, Pai, como marcos nas suas vidas espirituais. É a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te dê um excelente final de semana, em nome de Jesus. Amém. Grande beijo para você.